Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov Trade Valuation e Cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. E vamos agora falar sobre o indicador PVT, ou Price Volume Trend, né? Em português seria tendência preço sobre volume. E vamos aqui então para o Trading View. Vamos aqui para o Trading View. E para você colocar esse indicador no Trading View, você vem em Indicators e procura PVT. Tem aqui em Technicals, procura PVT. PVT, cadê? PVT não, Price Volume Trend. PVT. Tá? Então você clicou aqui, vai aparecer ele aqui. O indicador ele tem. Você não tem como você colocar uma configuração de periodicidade como médias móveis. Médias móveis, você quer usar a média de 200, você coloca 200 ali, daí você tem suavização e várias opções ali para você configurar uma média móvel específica. O PVT ele tem a seguinte fórmula, né? O fechamento atual menos o antigo fechamento dividido, menos o fechamento anterior, dividido pelo fechamento anterior, multiplicado pelo volume, mais o PVT anterior, ou seja, vamos somar essa mesma fórmula do período anterior. Então, se você estiver no gráfico de 5 minutos, vai ser os 5 minutos anterior. Se for no gráfico diário, é o dia anterior. E assim sucessivamente. Tá? Então, a fórmula é baseada nisso. Esse indicador ele é muito parecido com o indicador OBV. A gente pode pegar aqui o indicador OBV para comparar on balance volume. Entre o OBV e esse indicador, o OBV ele é mais efetivo no que diz respeito às divergências e convergências. Eu vou ver se eu coloco em cor diferente o OBV aqui. O OBV está de amarelo, tá? Não é o indicador, não estamos fazendo um vídeo sobre o OBV. E o indicador azul é o PVT. Então, em relação a convergências e divergências, o OBV é mais assertivo e ele ocorre muitas divergências e convergências no OBV. Já no PVT, você não tem isso. Você não tem muitas convergências e divergências. Geralmente, o PVT ele anda em convergência a maioria do tempo com o preço. Então, a literatura convencional diz o seguinte, né, que o Price Volume Trend ele pode ser usado para confirmar tendências. Assim como ver sinais de divergências. Eu não concordo porque eu venho fazendo alguns estudos breves, né? Eu não estudei a fundo, assim, não tenho tanta experiência com esse indicador, mas eu não vejo tantas divergências claras e evidentes para detectar reversão de tendência. O que é divergência? Né? Basicamente, para o pessoal que não entende, a divergência ela vai ocorrer. O preço, por exemplo, ele está subindo, daí o indicador, ele, né, em um certo ponto, ele faz o movimento contrário. Podemos, traçando linhas de tendência de baixa ou de alta, a gente vai ver que o preço está fazendo topos e fundos, o indicador faz topos e fundos descendentes, enquanto o preço faz topos e fundos ascendentes. Uma divergência, indicando que o preço tende a cair. O contrário seria para a tendência de baixa, né? Está em tendência de baixa, o indicador ele está ali caindo e daí de repente ele faz um movimento de alta. É uma divergência, indicando que o preço poderia culminar em um movimento ascendente, uma correção forte para cima, uma reversão de tendência. Então a gente vai ver que o PVT, a maioria do tempo ele anda junto com o preço. Ele quase não faz divergência. Aqui fez um pivô de baixa, aqui também muito parecido. Você vê que
Ele anda praticamente a todo tempo junto com o preço. Mas existem alguns sinais sutis que eu vou explicar daqui a pouco, da qual você pode usar nele. Então, para detectar reversão de tendência com ele, não é viável. Ah, mas o sinal de convergência, ou seja, o preço está subindo, daí o indicador também está subindo. Então, seria uma convergência. O preço, então, subiria porque o indicador está convergindo. O preço está caindo, o indicador também converge, fazendo uma sincronia de movimentos, um movimento sincronizado com o preço. Então, por isso, pela convergência, então a tendência tende a continuar. Isso seria válido se também ocorresse bastante divergência com divergência. Mas a todo tempo está ocorrendo no PVT convergência. Aqui está fazendo topos e fundos ascendentes, aqui também faz, né? Aqui está subindo, aqui também faz, aqui congestiona um pouco, o PVT também congestiona, ou seja, ele fica grudado quase a todo tempo com o preço. Ele fica grudado a quase todo tempo com o preço. Então, para confirmar a tendência, pela literatura convencional, diz que é viável. Pela convergência, não concordo por conta dessa estatística provada pelos fatos. Você pode pesquisar, você vai ver que ele converge a maioria do tempo. Infelizmente, tá? O OBV, todavia, ele, você vai ver que ele dá mais divergências do que o PVT. Vamos achar aqui uma divergência, por exemplo. Aqui, por exemplo, fez um topão e no OBV fez um topo duplo. Ó, topo duplo. Topo duplo em um topo. Ah, mas é pequenininho. É uma divergência. O que aconteceu depois de ter feito a divergência? Virou para baixo o OBV, fazendo topo duplo. Desabamento extremo. Se a gente analisar nesse mesmo ponto, essa divergência que o OBV deu, o PVT não fez. Ele também fez topo. Então, para você confirmar a tendência com o PVT, porque ele está convergente, teria que ocorrer bastante divergências também. E a maioria do tempo o PVT não faz essas divergências. Tá? Por isso que o OBV ele é muito superior para você usar convergência e divergência para analisar reversão de tendência pelas divergências do OBV, continuação de tendência pelas convergências do OBV. Aqui no meu canal você tem vídeo sobre o OBV falando dos padrões dele, como que ele funciona, etc. Tá? Então, questão aqui da literatura convencional, o PVT não tem essa devida eficácia. Ao PVT subindo, pressão de compra crescendo, PVT caindo, pressão de venda crescente. Mas é o que eu falei. Isso aqui, ele converge a todo tempo com o preço. Então não dá para saber se é um sinal realmente de convergência ou de uma divergência. Porque se isso fosse efetivo, aqui, por exemplo, foi um topo. Aqui deu uma divergência rara, aparentemente, né? Não fez não. Fez um novo topo também, assim como no preço também ocorreu. Um topo. Só que assim, as divergências fez um topo, tá vendo? Também aqui. E aqui também fez um topo. O OBV, aparentemente, não. O OBV ele fez um topo triplo ali. Né? Ou se ele rompeu, foi muito pequeno ali. Não, fez um topo triplo o OBV. O OBV fez um topo triplo. Deixa eu só dar uma subida aqui, ó. Não, ele também fez... Não, ele fez o topo duplo aqui, perdão. Aqui, ó. Outra divergência no OBV. Fez topo ascendente, tá? E o OBV fez aqui topinho duplo, ó, no mesmo range em que ocorre esse movimento ascendente. Uma divergência. Então o preço tende a desabar. Falta de força, comprar aqui é perigoso. O OBV avisou pela divergência. O PVT não. Ele fez convergência. Tá? Então a pressão de compra está subindo porque o PVT está acompanhando o preço. Está subindo também. Só que ele faz isso a maioria do tempo. Tá? Então ele é um indicador que para convergência e divergência, para confirmar tendência, para confirmar reversão de tendência, ele não é bom
por conta dessa consistência a todo tempo, constante a todo tempo, de convergência que ele faz com o preço. Convergência e divergência para auxiliar na continuação. Então, isso aqui da literatura convencional, não concordo. Ele é péssimo para isso, o OBV, outros indicadores, ADX que eu uso, né? Eu sou adepto do ADX, do Average Directional Movement Index, ou Directional Movement Index, o DMI também. A minha metodologia é baseada no DMI e ADX, como indicador de força. Então, crítica, o PVT, tá, aqui eu acabei de falar. A crítica ao longo do que eu falei aqui, eu acabei fazendo a crítica. Agora, o padrão que descobri para a saída ou entrada operacional para o PVT. Tá? Primeiro ponto. Às vezes, você consegue detectar divergências no PVT quando o preço está fazendo uma tendência de alta e o PVT ele faz também uma tendência de alta, mas um pouquinho menor. Então, esse sinal sutil pode indicar falta de força. A mesma coisa para a tendência de baixa, né? Está fazendo uma tendência de baixa no preço. O PVT faz uma tendência de baixa mais menor. Agora, a divergência de topo duplo ou de topo duplo ou de fundo duplo, ele não vai dar muitas divergências e vai errar quando ocorrer. Então, ele é ruim para isso. Então, vamos aqui tirar o OBV para a gente ficar com ele mais claro. Vamos aqui pegar um gráfico de 1 hora. Tá? E a gente vai ver o seguinte. Por exemplo, aqui a gente tem tendência de alta. Se a gente desenha uma linha de tendência de alta aqui, ó. Tá difícil desenhar aqui no TradingView, viu? Tá. E aqui no indicador, vai ver que a linha de tendência de alta, ela tem uma inclinação menor do que a do preço. Então isso indica uma certa falta de força. Então as divergências do PVT têm que ser calculadas dessa forma, não por por falha de topo ou topos duplos para divergências com pivô de alta ou topos do preço, ou fundos duplos ou falhas de fundo para divergências de fundos, né? Fundo ou falha de fundo. Não, ele não serve muito para isso, mas traçando linhas de tendência, se a linha de tendência do PVT ele tiver uma inclinação menor do que a inclinação da linha de tendência que você determinou para o preço, então isso indica uma falta de força, né? Então você viu que o preço, né, ele até subiu, mas subiu com dificuldade, ele subia, fazia uma correção forte, subia e depois corrigia de novo por conta dessa divergência de inclinação de linhas de tendência com o PVT. Então nisso ele tem uma certa efetividade. Ele tem uma certa efetividade. Por exemplo, aqui a gente pega faz uma linha de tendência aqui, por exemplo. Fez aqui essa linha de tendência. A gente vai ver que nesse mesmo ponto a linha de tendência de baixa, você vai determinar por ligação de dois pontos de topos. Tem dois topos, você ligou, fez a linha de tendência de baixa. Então, nesse range aqui, ó, vertical, nesse ponto vertical, criei uma linha de tendência de baixa, ligando dois pontos, tá? Por exemplo, tá difícil aqui trabalhar com TradingView. Tá aqui, dois pontos. Esse topo e esse topo. Agora, a partir desse mesmo ponto, se eu traço uma linha de tendência de baixa, ligando os topos os dois últimos topos do preço, do indicador, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse topo com esse topo e houve um rompimento aqui, ó. Aqui já rompeu. Não, na realidade, chegou a romperia. Não, aqui, perdão, tá certo, é ali mesmo. Ali mesmo.
Eu confundi ali. Esse é um topo com esse topo aqui. Né? Porque confirmou o pivô de baixo, então o topo a gente coloca aqui. E houve o rompimento dessa linha de tendência de baixa no PVT. Houve esse rompimento. No preço não rompeu. Mas no PVT ele já tinha rompido aqui. Você pode ver que esse candle ele fica ainda abaixo da linha de tendência de baixo. Então isso é um sinal de provável sinal de que vai romper essa linha de tendência de baixa e o preço ele vai subir. Então é um sinal de divergência considerando linhas de tendência. Rompeu linha de tendência de baixa no PVT, a partir do ponto que você traçou uma linha de tendência de baixa no preço, só que houve o rompimento dessa linha de tendência de baixa no PVT, no indicador PVT, indicando uma divergência por rompimento de linha de tendência. A mesma coisa pode ocorrer com tendência de alta, né? Com tendência de alta, a gente pode ver isso aqui, por exemplo. Aqui a gente, por exemplo, desse ponto aqui. Tá difícil manipular essa linha aqui no Trade View, tá ruim, viu? Ó. Aqui houve o rompimento, né? Só que no Trading View, peraí. No Trading View a gente tem o seguinte, ó. A linha de tendência de alta no trade, a partir do ponto que eu tracei a linha de tendência de alta aqui no preço, desse ponto até esse ponto, houve o rompimento dela aqui. Mas o Trading View não rompeu. Ele rompeu depois. Então, se ele rompeu depois, ele indica que esse rompimento de linha de tendência aqui, ele foi inválido de certa maneira, indicando uma divergência. O preço rompeu a linha de tendência para baixo, mas o indicador não rompeu a linha de tendência de alta feita em sincronia com o mesmo ponto em que começou a linha de tendência de alta traçada no preço. É uma divergência de rompimento de linha de tendência. O preço rompeu, mas o indicador não rompeu antes e nem rompeu durante o rompimento da linha de tendência traçada no preço, indicando que é um rompimento falso. Então, para isso, ele tem até uma certa efetividade para você analisar divergências e convergências por meio desses ângulos de linhas de tendência entre o indicador e o preço, rompimento de linha de tendência que pode ir antes no indicador ou no preço pode ocorrer primeiro. Vamos ver aqui um outro ponto aqui. Né, por exemplo, outro ponto aqui do indicador que eu queria falar, que é um indicador que ele se antecipa, é o seguinte. Quando faz um topo, o indicador, no topo, ele faz um pivô de baixa antes do preço fazer o pivô de baixa. Então ele faz o pivô de baixa. O que é o pivô de baixa? Uma onda de baixa, uma correção que não rompe o topo anterior, rompe o fundo, o final da primeira onda, caracterizando o pivô de baixa. Pivô de alta faz uma onda de alta na correção, não rompe o fundo anterior ou início dessa onda de alta. E no rompimento do final da primeira onda, há o rompimento desse final da primeira onda, caracterizando o pivô de alta. Então, no nosso caso, a gente está falando de pivô de baixa para regiões de topo. Então, em uma região de topo, o preço não faz pivô de baixa, mas o indicador faz pivô de baixa um pouco depois ou muito em cima desse topo. Para revisar, né, o topo ele vai se caracterizar pelo quê? Quando eu tenho dois candles, em uma onda de alta faz dois candles. O segundo faz nova mínima em relação ao anterior sem romper a máxima do anterior. E fundo se caracteriza por dois candles que aparecem durante uma onda de baixa, onde o segundo candle rompe a máxima do primeiro candle sem romper a mínima do primeiro candle.
Isso é um fundo. Então a característica de fundo, a definição de fundo, graficamente é isso. Portanto, quando fizer um topo, o indicador pode, neste range do topo, nesta zona vertical do topo, que confirmou o topo, fez esse padrão de topo que eu ensinei aqui, faz um pivôzinho de baixa no PVT. Isso denota uma alta probabilidade de fazer uma queda grande. Ah, mas daí vai confirmar por um pivô de baixa no preço, só que o PVT avisou antes. Tá? É a mesma coisa para fundos. O PVT faz um pivôzinho de alta ali na zona do fundo, caracterizando um movimento altista grande antecedido. Faz a antecipação desse movimento altista grande, onde o preço vai fazer um pivô de alta ou outro padrão indicando que vai subir, mas o PVT ele se antecipou. Então existe esse sinalzinho que eu descobri aqui, que você não tem na literatura convencional. Então, nos artigos que você tem sobre o PVT, não fala sobre isso. Mas isso foi algo que eu percebi analisando o indicador. Lembrando que eu tenho 17 anos de gráfico, tá? Então, eu sou muito... Eu consigo ver detalhes que um leigo, alguém que está iniciando, alguém que tem 3 anos de gráfico, não vai ter a mesma percepção que eu tenho, fora a assertividade que eu tenho, que eu provo ao vivo, publicamente. Então, eu tenho facilidade para ver essas coisas e eu consigo identificar vários e vários padrões facilmente por conta de treino, experiência que eu tenho. Então, por isso que esse padrãozinho não tem na análise convencional, na literatura convencional sobre o PVT. Então, veja bem, aqui eu vou ter que dar um zoom aqui para melhorar. Aqui, por exemplo, eu achei esse sinal do pivôzinho que eu falei para você. Ó, aqui nós temos um topo. Fez uma onda de alta, temos um topo. Ó. 2 candles numa onda de alta, onde o segundo rompe a mínima do candle anterior sem romper a máxima. Aqui é um topo. Então, o que aconteceu? Um sinal para que possa cair gigantescamente seria um topo duplo ou um pivô de baixo. Só que quando fizer o pivô de baixo, já está lá embaixo. O que o PVT fez? Ele fez aqui um pivô de alta e rompeu o fundo desse pivô de alta. Daí já é uma questão de teoria dos pivôs, aulas sobre pivôs, procura no meu canal aulas sobre teoria de Down, aulas sobre pivôs. Então, quando eu tenho um pivô de alta e o fundo confirmado dele é rompido, esse pivô de alta ele é neutralizado. E essa onda de baixa caracteriza um pivô de baixa novo. Embora não seja aquele de 3 ondas, é um neutralizador de pivô de alta. É teoria dos pivôs. Na minha metodologia, no meu curso, tem muito mais sobre teoria dos pivôs. E isso também, na teoria de Down, também é válido. Né? Eles falam isso, que o pivô é eliminado quando o seu fundo confirmado ele é eliminado. Então aqui fez uma eliminação de pivô de alta, no azul aqui, onde o seu fundo ele foi rompido. Isso aqui aconteceu o quê? Isso aqui aconteceu... Ó. Foi aqui, ó. Foi em qual candle que isso aconteceu? E confirmou aqui o rompimento, ó. Foi nesse candle, ó. Então, nesse Marobozu aqui, confirmou, fechou. Aqui tem que esperar fechar primeiro, tá? Se o candle não fechar, ele pode romper, mas se ele sobe, depois ele volta para cima, volta a virar para cima a linha, então tem que esperar fechar. Então, veja que no Marobozu negativo aqui, fechou para baixo, rompendo esse fundo. Aniquilou o pivô de alta aqui em um topo. Então, um trade system para entrar aqui utilizando o PVT seria: quando fizer esse pivô de baixa, quando ocorrer um topo, após ocorrer um topo, onde o PVT tende a se antecipar ao preço. Então, depois fez o pivô de baixa aqui. Mas o PVT mandou vender aqui, por esse sinal do PVT, mandou vender aqui nesse Marobozu. O stop poderia ser no topo anterior. E daí, ó, houve a grande queda que o trader poderia surfar, né? Ó, grande queda aí para ele surfar, certo?
Então, esse sinal do PVT que você não tem na literatura convencional tende a ser efetivo nesse contexto de topos, tá? Para você operar a reversão de tendência. Vamos ver aqui um outro caso. Um outro caso aqui, ó. Aqui deu uma divergência rara, né? Ó, fez fundo duplo, aqui fez fundos descendentes, aqui fez fundo duplo. O mercado explodiu para cima, né? O mercado explodiu para cima. Vamos ver aqui. Então deu uma divergência, que é raro acontecer, mas às vezes ocorre. Quando ocorre, em muitos casos acerta, tá? Vamos ver aqui um caso em que ocorreu um pivô. Por exemplo, aqui ó, teve o fundo. Aqui teve um pivô de alta, né? Um pivô de baixo aqui ele foi neutralizado. Esse pivô de baixo aqui ele foi neutralizado. Que fez esse pivô de alta. Mas falhou, não fez aquela explosão para cima. Então vai ter falhas também. E por isso usar o indicador sozinho não é conveniente. Não é válido você usar o indicador sozinho. Agora, olha só que interessante. Neste fundo aqui, fez esse fundo, o PVT no mesmo range fez um pivô de baixo, fez um topo, fez um fundo, ao romper esse topo caracterizará um pivô de alta. Né? Então houve o pivô de alta antes, né? Só que logo depois confirmou. Então não foi uma antecipação tão excepcional assim, né? Porque confirmou um pivô de alta aqui, ou seja, neutralizou o pivô de baixa vermelho aqui, rompendo o seu topo confirmado. Aqui se antecipou, mas não foi uma antecipação, apesar de que, deixa eu dar uma olhada aqui com relação ao ponto exato onde ocorreu a antecipação. Acho que foi antes, hein? Foi antes. Não. Então foi aqui também confirmou a neutralização. Aqui não foi uma antecipação muito boa, não. Certo? Não foi uma antecipação muito boa. Então não é muito válido. Aqui, por exemplo, também não foi uma antecipação tão excepcional. Mas enfim, tem esse sinal dos topos aí, que eu falei, dos fundos também, que tem uma certa efetividade. Por exemplo, aqui sim fez um sinal razoável, né? Ou seja, o mercado ele estava fazendo um fundo, né? Aqui você tem uma onda de baixa e teve dois candles onde o segundo candle rompeu a máxima do primeiro e não rompeu a mínima desse primeiro. É um fundo, a regra do fundo. E o que aconteceu no PVT? Ele estava fazendo pivô de baixa e teve o seu topo confirmado rompido. Ó, e aqui continuou sem fazer pivô de alta. Continuou com onda de baixa, com pivô de baixa. Se antecipou. O mercado enrolou para cá, o cara comprou e teve essa explosão. Daí eu não sei se ele teve uma evolução depois, não, mas teve a alta gigante, uma alta razoável. Então, esses padrões no PVT podem ser úteis para desenvolver metodologias. Só que eu não gostei do indicador, não usaria ele. Mas o melhor para extrair do indicador, pelo estudo que eu fiz aqui, são esses padrões. Para você que quer desenvolver metodologias, criar indicadores, criar trade systems, segue esses padrões que você pode estar analisando e criar metodologias. Eu tô fora de usar esse indicador, não acho ele muito eficaz, pelo que eu analisei dele. O OBV é melhor do que ele, muito melhor. Mas para quem está estudando ele, segue essas dicas para vocês. Então, pessoal, com relação a gurus, influencers de finanças, quais são as fraudes mais usadas que eles usam para enganar vocês, para vender seus produtos e serviços? Várias contas quebram, mas mostra só a conta que ganha, por isso que eu não adianta eu pegar uma conta minha e mostrar as fortunas que eu ganho,
caso eu ganhe, venha a ganhar essas fortunas, porque esses pilantras vão usar essa tática. Quebrou 9 contas e uma ele mostra e daí ele engana todo mundo. Dezenas ou centenas de análises, erra mais de 95% delas e só mostra as que acerta para te enganar. Não é muito fácil, você analisa 100 ativos, os que você acerta, você fala lá que acertou. Certo? E conta as fakes de forex, criptomoedas, opções binárias da própria corretora para te enganar. A própria corretora de opções binárias tem isso, junto com alguns programadores, não sei se hackeiam lá a corretora, ou tem algum conchavo com a corretora, mas o software funciona igualzinho uma conta real. O cara coloca 1 milhão, 1 zilhão lá e até simula o saque do dinheiro para a conta real dele, enganando muita gente. Então são golpes, são fraudes que ocorrem no mercado. Agora eu, para combater isso e provar que sou diferente, em apenas 5 chances por semana, provamos consistência ao vivo e público. Tá? 99% dos influencers de mercado financeiro não conseguem sobreviver a esse desafio de apenas 5 chances por semana no day trade. Então, hoje, por exemplo, eu alertei sobre o sinal do Palladium. Antes foi avisado que a partir desse ponto, Palladium atingiria o 3-1 de risco-ganho, que aconteceu, e tem chance, probabilidade do Palladium formar uma grande tendência de baixa. Então tem o sinal para ficar até o final do dia, ou sair no 3-1 de risco-ganho. Isso para o mercado Forex, tá? Mas eu passo sinais também para criptomoedas, etc. Então vocês viram aqui a postagem, ó, meu próprio Twitter, você tem aqui 7h10 da manhã, né? E se a gente vai lá no Palladium, XPDUSD, é o XPDUSD. Então, indo lá nos 5 minutos. Então tá aí, pessoal. O sinal da metodologia, né, existe um ponto de venda, sempre quando romper para baixo é venda, tem um alvo de 3-1 e tem a probabilidade de até o final do dia terminar com uma grande tendência de baixo. E tem o ponto de stop. Fica fixo. Isso aí é um algoritmo de um bot da minha metodologia Ultimate Eagle Signals. Então eu coloco o sinal e esqueço, no final do dia eu vejo o resultado. Dá até para programar um robô para isso, só que, né, eu jamais vou programar para ninguém saber o código, né, o algoritmo, porque é secreto. Mas a metodologia manualmente também é aplicável com isso, tá? E no meu curso eu ensino o método, tudo certinho, tá? O que aconteceu? Chegou lá no alvo. Em algumas horas ali chegou no alvo, tá? Aqui deu um novo sinal de venda, porque assim, o sinal, a instrução é sempre que romper para baixo, de cima para baixo, esse ponto, o alvo é 3-1, tende a buscar o 3-1 de risco-ganho. Então, deu o primeiro sinal, foi no 3-1, quase deu o stop, aqui eu não sei se atingiu o stop. O stop aqui está em 950, 638. 950, 638, passou, né? 703, então não deu stop porque a entrada foi aqui e ele saiu aqui. Só que quem ficou ficou posicionado para sair no final do dia tomou stop, mas deu o sinal de rompimento de novo, ele entrou de novo, stop aqui em cima e já atingiu o alvo de 3-1 de novo e tende a terminar o dia com uma tendência de baixa, recuperando o stop. Talvez, para quem é trend follower e ficar até o final do dia, nesse sinal de ficar até o final do dia, consiga lucrar. Então, isso aqui ao vivo, tá? São 5 chances por semana e eu tenho muita assertividade, boa assertividade ao longo aí de vários meses. Ontem, segunda-feira, foi acertado de primeira, não houve stop na Monero, 2 vezes, 2 sinais, ó, né? O bot lá que fica, o algoritmo de bot que eu coloquei no gráfico. Entrada aqui, saída aqui no 3-1. Acertado de primeira, fechou no final do dia positivo também para quem ficou na saída do final do dia. Enfim, método provado ao vivo. Você tem o link de todas as operações que eu fiz, que eu passei com apenas 5 chances por semana.
ao vivo, antes e depois, provado, vários acertos de primeira, alguns teve stop. Então, pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque aqui é profissional, é investidor profissional, é trader profissional, provado ao vivo. Diferente dos 99,9% dos analistas que existem a nível mundial. Não tem. A maioria é tudo lobo da bolsa, tudo charlatão. Alguns são profissionais, mas também não conseguem ter esse desempenho. O que não tira o mérito deles, tem um respeito por eles. O problema são os charlatões, os malandros aí que ficam milionários vendendo curso. E isso é revoltante. Então por isso que eu faço esse desafio. Vocês aí que se julgam os melhores traders, fazem marketing exagerado, 5 chances por semana para vocês, desafio tá feito. Tenha um resultado parecido com o meu, pelo menos. Eu duvido que vão conseguir. Não vão conseguir, certo? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Deixe o seu comentário aí para ajudar. O like também. Muito obrigado. Até mais.